Olá, jovens, tudo bem? Então, dando continuidade aos reinos, né? Hoje nós vamos ver mais uma vez o reino protoctista, mas hoje vamos incluir os protozoários. Então, só recapitulando, no reino protoctista nós vamos ter organismos que são uni- ou pluricelulares, certo? Unicelulares quando possuem apenas uma célula, pluricelulares quando possuem mais de uma célula, quando tem uma organização celular. Nós vamos ter indivíduos eucariotos, ou seja, organismos que possuem uma membrana nuclear nas suas células. Membrana essa conhecida, por carioteca. Esses indivíduos eles também podem ser autótrofos, quando sintetizam o seu próprio alimento através de matéria inorgânica, como dióxido de carbono, certo? Então, eles transformam matéria inorgânica em matéria orgânica. E heterotrófico, quando esses indivíduos eles não conseguem sintetizar esse nutriente e, por isso, eles precisam absorver, ingerir outros compostos orgânicos, ok? Já se a gente, como o tema da nossa aula são os protozoários, né? Nós vamos classificar esses protozoários como organismos que são unicelulares, eucariotos e heterotróficos. Lembrando que na aula anterior nós falamos também do reino protoctista, só que a gente incluiu apenas as algas. Então, no reino protoctista, nós conseguimos observar algas e os protozoários, e essa seria a segunda parte da nossa aula sobre reino protoctista. Tranquilo? Os hábitos desses indivíduos, eles são os mais diversos. Então, a gente consegue encontrar esses indivíduos no ambiente marinho, no ambiente de água doce ou dulcícola, em ambientes úmidos. Muitos desses indivíduos também são parasitas de vertebrados, de invertebrados, de indivíduos de outros reinos, certo? Como o próprio reino fungi, por exemplo. Esses organismos, eles vão ser causa de algumas doenças e de algumas doenças que acometem os organismos vivos humanos, certo? Então, nós vamos ver um pouco mais na frente algumas dessas infecções. O tamanho desses indivíduos pode ser o mais variado, então a maioria desses indivíduos possui um tamanho de 50 a 100 micrômetros, mas alguns indivíduos eles possuem até 1 milímetro. Então, se a gente pegar uma régua entre 1 centímetro e outro, nós temos 10 milímetros, 10 tracinhos. Então, esses indivíduos podem chegar ao tamanho de 1 milímetro. Então, seria uma célula ali muito grande. Lembrando que são organismos unicelulares. Eles possuem uma organização celular muito complexa. Por quê? Porque como esses indivíduos eles são unicelulares, eles precisam metabolizar e eles precisam da homeostase dessa célula para que eles consigam sobreviver o máximo de tempo possível, fazendo todas as suas atividades vitais, certo? Então, graças a essa organização celular, as organelas citoplasmáticas desses seres, eles são também muito desenvolvidas, principalmente a parte de digestão. Já que esses indivíduos só possuem uma célula, eles não conseguem, como as nossas células, apenas absorver os nutrientes. Não, eles precisam englobar esse nutriente e eles precisam digerir ali esse nutriente. E isso acontece de uma forma que nós conhecemos por endocitose. A endocitose nada mais é do que um englobamento de partículas. É como se eu embolsasse, recobrisse o meu nutriente. Se esse nutriente for líquido, essa endocitose é chamada de pinocitose. Se esse nutriente for sólido, essa endocitose vai ser chamada de fagocitose. Algumas células ali dos protozoários vão possuir uma região
chamada de citostoma. Essa região chamada de citostoma é uma região específica para iniciar um processo de endocitose. E na imagem, vocês podem ver o seguinte, vocês podem ver o citostoma e bolsas. Vejam, aqui é a formação de uma vesícula, certo? Provavelmente está ocorrendo um processo ali de endocitose, certo? Então, o nutriente ele está nessa bolsa dentro da célula e logo depois surge o que nós chamamos de vacúolos digestivos, que é quando o fagossomo, né, na verdade, esse vacúolo que se originou no processo de endocitose vai se unir com organelas citoplasmáticas, como, por exemplo, os lisossomos, para fazer a digestão ali celular. Tranquilo? Esses indivíduos eles vão se locomover através de pseudópodes, e quando eu falo de pseudópodes, eu falo desse movimento ameboide, esse movimento que parece mais falsos pés, daí o nome, pseudópodes, pseudo-falsos, podes, pés, tá? Esses indivíduos eles também podem ter estruturas locomotoras de cílios, que são estruturas muito pequenininhas e que se apresentam de forma bem abrangente nas células. Mas eles também podem se locomover através de flagelos, que funciona como uma cauda ali para gerar movimento nos indivíduos. Alguns organismos do filo apicomplexa, eles formam cistos, né? Então, esses organismos não vão ter uma estrutura de locomoção definida, consequentemente, a locomoção deles vai ser inexistente ou muito lenta. E aí existe uma grande diversidade de filos dentro do reino protoctista e especificamente, né, os indivíduos que são protozoários. Então, o primeiro deles vai ser o filo Rhizópoda. O filo Rhizópoda vai englobar indivíduos que se locomovem através dos pseudópodes. Lembrando que são os falsos pés e é esse movimento ali de ameba, um movimento ameboide. E lógico, nesse grupo dos rizópodas, vão incluir indivíduos parasitas, mas também indivíduos de vida livre, como os de água doce e encontrados ali no oceano, formando ali o zooplâncton, certo? Então, na superfície das águas. Mas, hoje nós vamos focar um pouquinho nos rizópodas que são parasitas. E o exemplo mais típico de rizópoda parasita é o da entamoeba histolística, a famosa ameba. E aí, a ameba acomete indivíduos humanos, em específico a entamoeba histolística. Existem outras espécies de amebas que vão acometer outros vertebrados, tá? Mas a entamoeba histolística ela vai ser específica para o ser humano, tá? Nós vamos adquirir essa parasitose através da ingestão dos cistos, tá? Através de alimentação ou água contaminada. Então, alimentos crus, como saladas que são ingeridas de forma crua, ou alimentos que não passaram por um processo ali de cozimento, eles são mais viáveis a apresentarem esses cistos ali, e esses cistos podem causar uma infecção no meu organismo. Tá? Por que não os alimentos cozidos? Porque a própria temperatura faz com que o cisto ele se rompa e a atividade metabólica ali da entamoeba e dos núcleos que vão ser encontrados nesse cisto vão simplesmente ser eliminadas. Tá? 1 a cada 10 pessoas que se contaminam com a entamoeba histolística é que vão apresentar os sintomas. E quais os sintomas?
Depende da quantidade parasitária de entamoeba existente no seu intestino. Então, você pode ter uma carga muito grande de entamoeba, tá? E aí você pode ter náuseas, diarreia constante, certo? Você pode ter anemias por falta de absorção, fezes com sangue, tá? E um dos meios para se ter a erradicação da entamoeba estolística no ambiente, acometendo ali os seres humanos, é a presença de saneamento básico, de tratamento de água, certo? De tratamento ali de esgoto, ok? Então, como se inicia o ciclo da entamoeba estolística? Muito simples, através da contaminação de alimentos e de água potável. É muito fácil que a água e os alimentos se contaminem com os ovos de entamoeba, com os cistos, na verdade, de entamoeba estolística. Basta eles terem contato com água ali de fezes de indivíduos que possuam entamoeba. Então, basicamente, a gente vai ingerir ali os cistos através de alimentação ou água contaminada, tá? Quando ocorre a ingestão, vejam que lindo, no seu estômago vai ocorrer, nós temos um estômago com pH extremamente baixo, né? Ou seja, tem uma acidez ali bem elevada. Então, nesse estômago, o cisto ele vai ser incentivado a eclodir. E aí, quando o cisto ele passa do estômago para o intestino, ocorre a liberação ali das amebas, dos núcleos que estavam presentes naquele cisto. Lembrando que na entamoeba estolística, um cisto pode liberar 4 núcleos, ou seja, esses 4 núcleos vão originar 4 novas entamoebas, ok? Essas amebas, elas se multiplicam, né? Elas tendem a se multiplicar no intestino, tá? E elas vão lesar os vasos sanguíneos intestinais para se alimentar principalmente ali das hemácias e de alguns nutrientes da corrente sanguínea, certo? Essa entamoeba que possui ali hemácias no seu interior, fazendo um processo de digestão, ela acaba produzindo novos cistos. Ela pode se incistar de novo, né? Iniciar ali um processo de produção do cisto, e esse cisto, mais uma vez, pode ser eliminado nas fezes. Se a sua carga parasitária ela for muito grande, essa parede desse seu intestino pode vir a causar lesões. Então, é como se a entamoeba estivesse ali consumindo aquela parede do intestino e causasse feridas, lesões. Ao passar o bolo alimentar, né, na formação, junto ali da formação das fezes, pode acontecer de que esse bolo alimentar leve essas amebas que estavam fixadas, e ao retirar essas amebas do local, possa ser que ocorra sangramento. Então, é muito comum, dependendo da carga parasitária, que nas fezes ainda se vejam, fezes novas, né? Ainda se consiga observar em microscópio amebas vivas e sangue, ok? Então, basicamente, o ciclo da ameba, o ciclo da entamoeba estolística seria esse. Quando você elimina os cistos novamente através das suas fezes, essas fezes elas facilmente, através da falta de saneamento básico, claro, podem contaminar água e alimentos, e aí o ciclo ele tende a se repetir. Um outro filo dentro dos protozoários são os actinópodes, né? Eles são um filo menor, de pouca importância ali para os seres humanos, então é um filo que não é muito estudado,
tá? Os actinópodes são ali os pseudópodes, né? Eles formam pseudópodes filamentosos. Observem na imagem como se formassem filamentos para a formação dos pseudópodes. Esses filamentos eles são emitidos através de um eixo central, que é o núcleo, tá? E existem dois grupos principais dentro dos actinópodes, que é o radiolário, que vão produzir indivíduos que estão no zooplâncton, certo? E são marinhos. E os heliozoários, que vão ser indivíduos que vão estar em água doce, ok? Outro grupo dentro dos protozoários é o grupo dos foraminíferas. Então, esses indivíduos também não muito importantes ali, sem uma importância médica, econômica para os seres humanos, é um grupo também pouco estudado, e eles possuem como característica principal uma carapaça de carbonato de cálcio, e por isso eles formam uma espécie de esqueleto. Eles eram muito abundantes no passado. E como se sabe disso? Se sabe disso porque as estruturas calcárias, elas permanecem, o indivíduo morre e a estrutura calcária permanece ali nos sedimentos e pode ser verificado, tá? Eles são abundantemente marinhos, tá? E essa estrutura de calcário, na verdade, essa carapaça, né, ela também pode ser substituída por quitina, que é aquele composto de carboidrato que vai ser muito presente nos artrópodes, e até mesmo de silício, que é um componente ali básico para a produção de vidros, ok? Um grupo muito importante de importância médica ali para os seres humanos é o grupo dos apicomplexos. São os indivíduos que não possuem ou possuem pouquíssima locomoção, porque eles não possuem ali uma espécie de formato para se locomover. Então, eles não emitem pseudópodes, eles não possuem cílios e nem flagelos, tá? Uma grande maioria desses indivíduos são protozoários endoparasitários, certo? São endoparasitas, e eles possuem uma estrutura muito interessante, que é o complexo apical. Basicamente, é essa região pontiaguda das células. Essa região pontiaguda, ela vai ser muito interessante no processo ali de perfuração das paredes do tecido para adentrar, né, no tecido vivo e, consequentemente, se reproduzir e se locomover. E é por esse motivo que nós não dizemos que esses indivíduos eles não são totalmente paralisados, né? Eles possuem também um pequeno porte ali de movimentação. Então, eles conseguem se movimentar ali de forma muito dificultada e lenta, ok? Duas doenças principais causadas por dois protozoários distintos dentro do filo apicomplexa são os plasmódios, que vão gerar, né, a doença que nós conhecemos por malária, e o Toxoplasma gondii, que vai ser ali importante na produção da toxoplasmose. E aí, muitas pessoas vinculam a toxoplasmose como uma doença voltada a gatos. Então, apenas 1% dos casos de toxoplasmose em seres humanos são transmitidos através dos gatos. Nós vamos conseguir essa doença através dos gatos, adquirir essa doença através de gatos, somente se nós estivermos em contato com as fezes desses indivíduos. Lembrando que esses indivíduos eles possuem um hábito de higiene muito grande, então o contato com as fezes deles vai ser um pouco dificultada, tá? Só falando um pouco da malária, né? A malária ela vai ser causada por protozoários do gênero Plasmodium, né? Então, existem 4 espécies principais que vão causar a malária, porém,
a espécie que vai causar as características ali mais avançadas da malária vai ser o Plasmodium vivax, certo? E é por isso que a gente vai falar um pouco dele. Então, os sintomas eles já são bem mais agressivos do que os demais, as demais espécies de Plasmodium, tá? Basicamente, o processo de transmissão, nós vamos conseguir adquirir esse plasmódio através de um mosquito, os mosquitos do gênero Anopheles, certo? E basicamente, que são hematófagos, né? Então, as fêmeas elas vão se alimentar de sangue, assim como os do Aedes aegypti, tá? E basicamente, o mosquito ele consegue adquirir esse plasmódio através da picada. Certo? Então, o mosquito ele não nasce com o plasmódio. O mosquito ele adquire esse plasmódio picando seres humanos que são contaminados. Então, em um processo de transmissão, nós vamos ter o seguinte: o primeiro vetor, o mosquito, ele vai ser contaminado pelos esporozoitos do plasmódio, esporozoitos, né, do plasmódio de um indivíduo que já estava contaminado. E aí ele tende a picar um outro indivíduo que estava sadio, um humano inicial, certo? Ao picar na saliva desse bicho, os esporozoitos do plasmódio vão estar ali presentes e eles acabam entrando ali na circulação sanguínea desses indivíduos, no tecido. De início, ocorre um processo de infecção hepática. Então, esses protozoários eles vão se proliferar, vão se multiplicar no fígado, certo? E, a partir daí, esses esporozoitos de plasmódio entram na corrente sanguínea e iniciam um processo de ataque às células sanguíneas. Esse ataque às células sanguíneas pode causar uma anemia, né? Um cansaço ali específico, tá? Porque você não vai, essas hemácias, né, que foram atacadas, não vai mais carregar o oxigênio, então nós vamos ter ali um déficit, uma baixa na quantidade de oxigênio no tecido, tá? E esses indivíduos eles se proliferam na corrente sanguínea. Até que um outro mosquito, que também não possuía o protozoário, pique esse indivíduo que estava contaminado e adquira ali no seu aparelho bucal mais esporozoitos de plasmódios. Tá? Esses esporozoitos basicamente vão servir ali como transferência para um segundo hospedeiro e aí o ciclo ele tende a se repetir porque vai iniciar um processo de infecção hepática, depois esses indivíduos eles vão retornar ali ao sistema circulatório, vão se proliferar, causando ali os mesmos danos nos indivíduos, ok? Então, o ciclo de transmissão da malária, basicamente, acontece desta forma. Ah, Cleide, e como é que a gente pode prevenir? Então, os processos de prevenção é basicamente os mesmos da dengue. Então, se a gente conseguir controlar a disseminação do mosquito no ambiente, tá? A gente vai conseguir, pelo menos, amenizar os casos de malária nos seres humanos. Tranquilo? Um outro filo é o filo dos zoomastigóforas, que são organismos que são flagelados, tá? Então, eles possuem como característica principal um flagelozinho para locomoção. Existem alguns organismos que são endoparasitas, mas muitos desses indivíduos eles são de vida livre. E aí nós temos como principais exemplos o Trypanosoma cruzi, que vai causar ali a doença de Chagas, a Leishmania brasiliensis,
que vai causar a leishmaniose, e o Trichomonas vaginalis, que vai causar uma infecção, a tricomoníase, né, que vai causar uma infecção na região vaginal, muito comum ali em mulheres com um déficit de imunidade ou que passaram ali por um processo infeccioso, ok? Hoje nós vamos falar do Trypanosoma cruzi e da Leishmania brasiliensis. Então, a primeira das infecções causada ali pelos flagelados vai ser, né, a leishmaniose. A leishmaniose ela vai ser causada principalmente aqui no Brasil pela Leishmania chagassi e a Leishmania brasiliensis. Essa leishmania vai causar dois tipos de leishmaniose. A leishmaniose visceral, que vai acometer principalmente vísceras, como o baço e o fígado, e a leishmaniose tegumentar, que vai acometer principalmente a pele e as mucosas. O que seria uma mucosa? Toda essa região avermelhada que a gente apresenta, então no nariz, nas órbitas oculares, nos ouvidos, na boca, certo? Seria ali uma mucosa, tá? O ciclo da leishmaniose, ela vai ser ali um pouco maior, tá? E a gente vai basicamente contaminar mamíferos. Então, a leishmaniose visceral, por exemplo, vai ser muito comum em cães, tá? Porém, os cães eles vão possuir uma camada de pelo maior. Então, é muito mais difícil para o mosquito palha ele adentrar e chegar até a pele desse indivíduo para poder picar. Nós, seres humanos, não possuímos uma camada de pelo avantajada, certo? Isso faz com que a maioria dos mosquitos que são hematófagos, eles consigam, né, uma facilidade maior ao atacar ali os seres humanos, tá? Então, basicamente, nós vamos ter a transmissão através do mosquito palha, que é um flebotomínio, né, do gênero Lutzomia, e esse indivíduo, ele é hematófago. Ele pica o indivíduo, o ser humano, o mamífero, tá? E ele consegue transmitir, ele consegue carrear esse protozoário para os organismos. Então, nós podemos iniciar ali o nosso ciclo depois da picada, logo depois da picada, onde os promastigotas, né, metacíclicos, eles vão entrar na sua corrente sanguínea, tá? E eles podem invadir ou simplesmente serem fagocitados por alguns macrófagos e neutrófilos. Cleito, o que é um macrófago? O que é um neutrófilo? São células da imunidade, certo? Células da imunidade inata. E aí, essas células da imunidade, elas tendem a verificar algum invasor no seu corpo, algo errado que está acontecendo no seu corpo, e elas simplesmente atacam. Ao atacar ali os promastigotas metacíclicos da leishmania, o que vai acontecer é que esses promastigotas vão se transformar em amastigotas. E eles vão se multiplicar dentro da célula por divisão, certo? Uma divisão simples, uma mitose simples. Então vejam, as células que estariam no seu corpo para atacar e destruir esses protozoários vai servir como um casulo para que esses protozoários eles se proliferem, ok? Depois do processo de proliferação, esses amastigotas eles acabam deixando ali as células dos macrófagos que foram infectados, tá? E eles passam ali para a corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, né, o indivíduo, o ser humano que está contaminado, ele pode muito bem se
ser picado novamente, né, pelo flebotomínio. E ao ser picado pelo flebotomínio, os amastigotas, eles acabam sendo liberados no intestino, certo? Se diferenciando ali em promastigotas, certo? E esses promastigotas, eles vão se transformar em promastigotas metacíclicos e passam para a válvula faringeana ali do mosquito. Ao passar para a válvula faringeana do mosquito, esse mosquito ele está apto a conseguir transmitir mais uma vez o protozoário para outros organismos, certo? Então o ciclo ele tende a se repetir, ok? Então na leishmaniose visceral, nós vamos ter infecção e destruição de algumas células do baço e do fígado, acontecendo aumento do fígado, certo? É uma doença que basicamente não se tem um tratamento definitivo, mas se tem tratamentos para amenizar os sintomas, ok? E na leishmaniose tegumentar, eu vou ter eclosões, feridas ali na pele e nas mucosas. Então, fica bem mais agravante, é como se rompesse ali a pele e causasse uma destruição das células daquela pele. Como a gente vai evitar se contaminar com a leishmaniose? Simples. Nós vamos tentar diminuir a proliferação ali do mosquito palha, né? Do mosquito palha nos ambientes urbanos, ok? Assim como a gente faz com o Aedes aegypti. Lembrando que o Aedes aegypti vai transmitir vírus e não protozoários. Uma outra infecção causada por protozoário vai ser a doença de Chagas. Tá? A doença de Chagas ela vai ser acometida pelo protozoário conhecido por Trypanosoma cruzi. Ela foi chamada de doença de Chagas porque foi o Dr. Chagas, que era um sanitarista, tá? Que descobriu todo o seu ciclo de vida e o que acometiam os pacientes. Então, o nome foi dado em homenagem a ele. Tá? Os sintomas causados ali pelo Trypanosoma cruzi vão ser febre, cansaço, inflamação no fígado, baço e uma lesão que é muito preocupante, que é a lesão do músculo cardíaco, acometendo o aumento desse músculo cardíaco e levando até mesmo o indivíduo à morte, ok? Então, qual o ciclo de vida? O ciclo ali biológico do Trypanosoma cruzi, ele vai ter como hospedeiro intermediário o barbeiro. E o barbeiro, ele é um artrópode, certo? É um inseto. E basicamente ele gosta de locais alojados, como por exemplo casas de taipa, que tem regiões, né, casas de pau a pique, que é feita de barro e não vai possuir um alinhamento ali das paredes e muitas vezes geram fissuras. Nessas fissuras ocorre de ser quente, né, e isso é muito proveitoso para o barbeiro e ele começa a se desenvolver nessas regiões, tá? Então, vejam que essas doenças que eu falei são doenças que nós chamamos de negligenciáveis. Essas doenças negligenciáveis, elas basicamente vão ser acometidas ali por falta de saneamento básico, de estrutura em saúde pública e de atenção voltada aos indivíduos que têm uma vulnerabilidade social maior, ok? Então, quando a gente fala de ciclo de vida do Trypanosoma cruzi, a gente pode iniciar na picada do indivíduo no ser humano. O barbeiro, ele é hematófago, tá? E aí ele pica
o indivíduo. Na verdade, o tripanossoma ele não vai ser passado, transmitido através da saliva daquele inseto, do barbeiro. Ele vai ser transmitido através das fezes. Uma coisa interessante é que os barbeiros eles possuem um intestino muito curto. E aí, a ponto que eles estão absorvendo o sangue, eles vão defecando também. Então, o que transmite a doença vai ser o seguinte: quando você está sendo picado, o barbeiro ele inocula em você uma espécie ali de amenizador da dor. Na verdade, ele aplica em você uma pequena anestesia. Ou seja, você não vai sentir a picada. Durante a alimentação, ele acaba eliminando suas fezes. Depois vai embora. A questão é a seguinte: a questão é que depois que ele vai embora, aquela anestesia que foi aplicada, ela vai passar. E aí você simplesmente vai coçar a região onde foi picado. E aquelas fezes que vai ter o Trypanosoma cruzi, elas vão simplesmente entrar, passar, misturar naquela mucosa que foi, naquela região da pele que foi danificada. É a porta de entrada para o Trypanosoma cruzi, certo? Então, através daquela picada e da mistura das fezes do indivíduo, os tripomastigotas, que são os tripanossomas ali jovens, eles vão invadir ali o tecido e eles simplesmente começam, se transformam no que nós chamamos de amastigotas e eles simplesmente se multiplicam de forma assexuada. Esses amastigotas, eles se transformam mais uma vez em tripomastigotas e eles retornam à corrente sanguínea. Os tripomastigotas que estão ali na corrente sanguínea são absorvidos ali por um outro inseto, uma nova picada, certo? Lembrando que isso em casos de pau a pique é muito comum. E, novamente, esse barbeiro aqui acaba adquirindo o parasita, tá? Esses tripomastigotas, eles vão se transformar em epimastigotas no intestino do indivíduo. Esses epimastigotas vão se multiplicar naquele intestino e se transformar em tripomastigotas novamente. Esses tripomastigotas são liberados nas fezes do barbeiro toda vez que esse barbeiro for se alimentar. E aí o ciclo, ele se repete, o ciclo de transmissão, ele vai se repetir. Então, é muito comum, que essa infecção acometa as vísceras, Então, se pela corrente sanguínea esses Trypanossomas cruzi chegarem até o fígado, vai acometer uma inflamação do fígado, um inchaço do fígado, lesões musculares, tá? E uma preocupante mesmo é o aumento ali do músculo cardíaco, a infecção do músculo cardíaco, que vai servir ali como, de fato, uma bomba relógio para aquele indivíduo que foi contaminado. Como é, Cleito, que a gente pode eliminar ali os barbeiros? Então, basicamente, pelo controle ali, novamente, do inseto, certo? Então, construções de alvenaria seriam de extrema importância para reduzir ali os impactos causados pelo barbeiro com a doença de Chagas, certo? Um outro grupo, um outro filo é o filo dos cilióporas, que são os organismos ciliados. Vejam na imagem vários cilos ali na membrana plasmática, Esses organismos eles são caracterizados por possuírem dois núcleos, tá?
um macronúcleo e um micronúcleo. O micronúcleo ele vai ser importante ali no processo de divergência, de diversificação dos indivíduos. O macronúcleo ele nada mais é do que uma poliploidia. Na verdade, os cromossomos eles acabam aumentando a sua quantidade e acabam tornando ali 2 núcleos diferenciados. Na verdade, esses indivíduos eles são de vida livre, na sua maioria, e pouquíssimas espécies é que vão apresentar parasitas. Então, pouquíssimas espécies se apresentam como parasitárias. A reprodução dos protozoários, em geral, ela é acometida através de reprodução assexuada, onde ocorre sucessivas mitoses, como a gente viu no ciclo de vida lá das algas, certo? Porém, também existe reprodução sexuada nesses indivíduos. Normalmente, o que é que ocorre? 2 protozoários se unem e se fundem, formando um zigoto, e aí, a partir disso, eles conseguem recombinar o seu DNA e surgir indivíduos ali com características diferenciadas. Então, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigado e até a próxima.